solidariedade nos faz renunciar a certas coisas em uma certa direção, em um certo momento, a serviço de um certo objetivo. Olhem a atualidade dessa formulação do Gadamer, pensando na necessidade ou na importância do cultivo da solidariedade nesse tempo de pandemia, né, com essa situação em que a gente vive, do ponto de vista da tradição brasileira e da tradição e da realidade internacional. A afirmação do Gadamer é essa. A solidariedade nos faz renunciar a certas coisas em uma certa direção, a vida, a saúde das pessoas em primeiro lugar, né? Em um certo momento, a serviço de um certo objetivo. Bom, essas duas epígrafes, elas iluminam então a reflexão e eu vou desdobrá-las nessa minha fala de hoje à noite. E eu pedi para o Tiago e para o Fábio divulgarem o texto onde foi publicada essa minha fala, esse artigo de hoje à noite. E foi na Revista Ética. A Revista Ética é uma revista muito importante da Universidade Federal de Santa Catarina, e o artigo foi publicado agora em maio de 2020. Então, assim, é bom que você saiba que não se trata de uma daquelas reflexões que eu peguei assim lá no fundo do baú, porque precisava apresentar, não, acho que é a coisa mais atual, e foi publicado então agora, e eventualmente nessa forma de apresentação talvez não fica muito claro por causa do som, imagem e assim por diante, mas vocês têm o texto depois, vocês podem se debruçar com mais calma sobre ele e talvez fique mais claras algumas questões que eu vou apresentar agora nessa minha leitura. Então, eu proponho investigar as relações entre hermenêutica e solidariedade com o escopo de fundamentar a proposta da hermenêutica enquanto ética. Então, o porquê de desenvolver a virtude da solidariedade em relação ou enquanto um exercício hermenêutico. Durante mais de 10 anos, 15 anos talvez, eu dediquei a minha pesquisa sobre hermenêutica, fazendo pontos com literatura, sim, mas mais especificamente com a dimensão da ontologia, a dimensão metafísica e a dimensão estética. Então, mais de 15 anos da minha investigação, eu tentei explicitar e caracterizar a hermenêutica gadameriana, sempre lembrar, a minha especialidade e o meu foco vai ser hermenêutica gadameriana. Não é Heidegger, não é Schleiermacher, não é Dilthey. Embora todos entrem na conversa, é Gadamer. E Gadamer eu olhei, então, nesse viés, mais ontologia, mais linguagem e estética. Há 3 anos para cá, eu venho pesquisando a hermenêutica enquanto ética, ou hermenêutica do ponto de vista da ética, ou hermenêutica enquanto exercício ético. Então, o tema da solidariedade é um desses aspectos da hermenêutica enquanto ética. Tá? Então, esse pano geral é importante vocês entenderem, porque para não alimentarem outras expectativas ou não esperarem outras questões, talvez, que eu vá trabalhar. Eu vou trabalhar o viés, a face, a dimensão ética da hermenêutica, amarrando isso pelo fio condutor, que é o da solidariedade. Embora a doutrina da solidariedade seja uma doutrina moral, né, os teóricos, sejam naturalistas, sociólogos, economistas ou juristas, são principalmente militantes da moral. Na tradição hermenêutica, ela não foi objeto de análise e reflexão, e por isso aqui pretendo mostrar sua pertinência teórica e prática enquanto uma virtude própria da hermenêutica. Aí vem agora as razões. Então, quais são as razões que eu apresento para o desenvolvimento dessa temática? Então, primeiro, explorar o tema da solidariedade significa, em verdade, explicitar nosso modo natural de ser linguístico-político na trilha da tese segundo a qual somos animais políticos, animais linguísticos, zoon politikon, zoon logikon, lá da tradição aristotélica. Então, enquanto criadores de linguagem, procuramos com ela e por meio dela instaurar em última instância um ethos mais harmônico e solidário. Eu vou depois explicitar o que significa isso. Na verdade, a ideia básica é assim,
eu quero mostrar que nós, enquanto animais linguísticos, enquanto animais políticos, pela linguagem, nós instauramos ou criamos não apenas uma comunicação entre nós não visamos apenas nos relacionarmos do ponto de vista linguístico, mas nós visamos, em última instância, instituir um ethos mais harmônico, ou seja, mais solidário. Então, essa é a tese teórica de fundo, e esse é o argumento teórico, então, que eu vou explicitar hoje à noite. Bom, as razões assim, sociais, ecológicas, políticas que me levaram também ao desenvolvimento dessa temática são as seguintes. Diante da marcha acelerada da autodestruição planetária e da onda crescente de radicalismos de toda ordem que pressupõem e implicam a destruição do outro, ou pelo menos a pretensão de destruir o outro, né, se torna oportuna a reflexão sobre o jogo da solidariedade íncito à teoria e à prática hermenêuticas. Proponho aqui justificar a urgência de aprimorarmos a arte de lidar com o outro, com a natureza, enquanto nossos parceiros, e não como objetos de uso e de desuso ou de exploração predatória. As chances da sobrevivência humana e de uma vivência mais harmônica e responsável dependem em grande parte do esforço e do exercício de saber lidar com o outro, ou seja, de jogarmos o jogo da fusão de horizontes. Que esse é o título da minha fala de hoje à noite, tá? Então, o primeiro tópico específico, então, é tentar compreender na obra do Gadamer essa temática da solidariedade, ou seja, o que o Gadamer entende por solidariedade. Aqueles que conhecem a tradição hermenêutica sabem que o Gadamer não escreveu uma obra sobre solidariedade, nem escreveu um texto específico. Em vários textos esparsos, ele menciona essa terminologia. A minha pesquisa ela consistiu em rastrear isso, organizar e apresentar então para vocês. Essa é a novidade do texto, e considerando essa a nossa circunstância, eu diria, sociopolítica, e é a dimensão teórica que eu havia colocado antes, a justificativa teórica que eu havia colocado antes. Então, como eu disse, embora Gadamer a tenha sistematizado e tematizado em palestras e ensaios após a publicação de Verdade e Método, ela já está presente indiretamente na grande obra. Solidariedade, o sentido de uma vida compartilhada, não é mencionado em Verdade e Método, mas nunca esteve longe das principais preocupações do seu trabalho. Então, mesmo não havendo uma única referência à noção de solidariedade em Verdade e Método, que é a grande obra do Gadamer, né? O fato é que em muitos trabalhos subsequentes e entrevistas o conceito recebe cada vez mais atenção. Além disso, ao tematizá-lo, ele o vincula às preocupações culturais e políticas. Então, isso é muito interessante, né? A obra principal do Gadamer, Verdade e Método, não aparece uma vez sequer o termo, mas depois disso, é recorrente a indicação, a remissão em suas entrevistas e falas a essa terminologia. E foi isso que me provocou, disse, bom, então nós temos que tentar entender o que é isso e como é que aparece. E essa é a minha contribuição modesta do meu trabalho e que eu quero partilhar com vocês hoje à noite. Eu penso que no próprio termo verstehen, compreender, nós já encontramos indícios da solidariedade, na medida em que compreender implica se colocar, se imaginar, se pôr no lugar do outro para então instituir uma linguagem, ou dizer ou poder agir de um ou de outro modo. Então, acho que essa é uma afirmação que ela faz sentido à medida em que o compreender, ele tem como pressuposto e como implicação e como exigência essa necessidade de você se colocar no lugar do outro, de se imaginar, e assim você pensar, sei lá, regras ou condutas. Pense o que significa isso nessa situação da pandemia, né? Quer dizer, o exercício para a gente poder
talvez instituir políticas públicas mais coerentes hoje, que precisaríamos pensar, a necessidade urgente de se colocar, talvez, no lugar de tantas pessoas, de tantos brasileiros que estão passando pelo sofrimento, pela dor da pandemia. Quer dizer, quem não passa, quem não percebe, quem não se coloca nessa posição, jamais vai se dar ao luxo de pensar regras ou políticas públicas coerentes com essa realidade. Então, e acho que a hermenêutica, ela nos convida a isso pela sua própria natureza. Bom, existem trabalhos sobre solidariedade que já foram feitos no Brasil. Existe uma dissertação de mestrado sobre isso. Tem um colega meu, Gustavo Silvano, escreveu um artigo sobre isso, mas assim de uma forma mais sistemática e desvinculando a praxis hermenêutica do Gadamer, isso não foi feito. Então, essa é a contribuição. Bom, primeiro item dentro desse panorama geral, que é a concepção de solidariedade em Gadamer. Então, o termo solidariedade em Gadamer, fenomenologia e prospecção. Ao investigar essa temática em Gadamer, Laun retomou a seguinte definição de solidariedade: uma unidade ou relação e responsabilidade ou ação, especialmente entre indivíduos com um interesse comum. Então, solidariedade, a partir do Gadamer, é uma unidade ou uma relação e a responsabilidade ou ação, especialmente entre indivíduos com um interesse comum. Aplique-se isso à questão da pandemia, né? Se nós pensarmos assim, a vida é o interesse comum, bom, as ações, a responsabilidade das pessoas de todos os níveis e em todas as instâncias, vamos dizer, elas exigem esse compromisso em função disso. Além disso, a solidariedade é uma base discutível para um programa de valores éticos e políticos. Então, isso é uma coisa muito importante. A solidariedade ainda é um conceito, assim, ele não tem um caráter de dever ser, entende? Ele tem um caráter mais indicativo. A função minha, do meu trabalho aqui, é tentar dizer por que é importante, tá? Por que ele é fundamental para nós. O Gadamer chega a dizer assim, a solidariedade, ela esteve na origem da constituição da humanidade e a possibilidade de salvação do planeta, de nós não nos autodestruirmos, ela passa pelo exercício, ela passa pela prática da solidariedade. Essa é a tese forte do Gadamer, que eu vou tentar explicitar então aqui. De acordo com Gadamer, por detrás desta expressão, ou seja, da solidariedade, está o termo latino solidum, que desempenha também seu papel na expressão soldo. Significa que o que importa é que como uma remuneração não se dê a alguém, por exemplo, moeda falsa. Tem que ser dinheiro válido, que tem valor. Solidariedade, solidum, então, tem valor. Em termos fenomenológicos e de prospecção, em primeiro lugar, Gadamer sustenta que a humanidade chegou, onde chegou, ou seja, sobreviveu, graças à sua prática, por assim dizer, natural de solidariedade, de camaradagem, de parceria, calcada sobre suas escolhas. E aí uma citação do Gadamer sobre essa temática. É um fato que a evolução biológica a que devemos nossa existência não nos tem dotado de instintos seguros para toda classe de decisões. Nos vemos obrigados a eleger entre opções diversas e estamos sempre expostos a fazer a eleição equivocada. Então, as nossas escolhas, decisões e ações não são essencialmente determinadas por fatores biológicos, sociais, mas se estribam em nossa capacidade de discernir e decidir. Assim, por um lado, chegamos onde chegamos porque optamos pelo caminho da solidariedade. E, por outro lado, aprendemos que, afirmação do Gadamer, a convivência entre as pessoas seria impossível se não houvesse entre elas algo assim como uma certa camaradagem, próprio do exercício de solidariedade.
Em segundo lugar, nos diz Gadamer, diante da crescente ênfase dada às especializações em diferentes âmbitos da vida humana, ele detecta e defende a existência de uma rede subterrânea de solidariedade com a qual temos muito que aprender. E aqui tem uma afirmação que é muito interessante, eu penso assim nesse programa de vocês, da pós-graduação, que é práticas sociais e culturais e desenvolvimento social. Ela espelha, na verdade, eu diria, essa proposta, essa preocupação do Gadamer relativa ao tema solidariedade. E eu leio, então, a frase do Gadamer. Estou convencido que, mesmo em uma sociedade altamente burocratizada, rigorosamente organizada e rigorosamente especializada, é possível fortalecer solidariedades existentes. Nossa vida pública me parece defeituosa ao dar muita ênfase ao diferente, ao disputado, ao que é contestado ou duvidoso. O que realmente temos em comum e o que nos une permanece, por assim dizer, sem voz. Provavelmente estamos colhendo os frutos de um longo treino na percepção de diferenças na sensibilidade demandada por ela. Nossa educação histórica aponta para essa direção. Nossos hábitos políticos permitem que as confrontações e a atitude belicosa tornem-se lugares comuns. Olhem só para a nossa realidade política hoje. Vamos pensar, sei lá, Uruguai, Argentina, Canadá. Nesses países, partidos opostos, no momento da pandemia, fizeram uma espécie de porré das suas brigas, né, das suas posições, e decidiram, bom, nós temos que pensar agora no que é melhor para a vida humana, melhor para o país, e assim por diante. Entende? Essa atitude belicosa, ela foi suspensa em função de um problema específico da pandemia. No Brasil, nós não tivemos essa maturidade, parece, para fazer isso. E por isso nós estamos pagando o preço disso. Isso já está alertado nessa afirmação que eu estou trabalhando com vocês aqui. E aí, o que o Gadamer diz assim, só para concluir essa citação, porque ela é muito iluminadora para o que eu estou propondo hoje à noite. Na minha visão, só poderíamos ganhar ao contemplar as profundas solidariedades que subjazem a todas as normas da vida humana, né? Olhando para a nossa situação, vamos pensar agora a pandemia, que a gente não tem como escapar dela, e acho que é função do filósofo não fazer como esperar que a ave de Minerva, né, levante voo para a gente começar a filosofar, não. A gente precisa, no meio dela, fazer a prática, entre a ave de Minerva e o gaulês, como a gente fala, né? Então, nessa realidade, o que importa hoje é cultivar, é estreitar, é mostrar a importância dos laços de solidariedade que já estão presentes na nossa prática, e a gente viu como a pandemia, na verdade, ela trouxe isso à tona em vários momentos, né? E que isso é o que pode nos ajudar mais do que ficar nessas polarizações como a gente tem visto. Bom, em terceiro lugar, para mostrar a consistência conceitual e a atualidade da solidariedade, Gadamer a vincula ao conceito de amizade, a filia grega. Se, por um lado, junto aos gregos, a amizade funda-se no sentimento da solidariedade, por outro lado, a convivência humana nunca se institui noutra base a não ser a da solidariedade vigente. Visto assim, a perda de toda solidariedade significa o sofrimento do isolamento, pois a solidariedade pressupõe sempre o que os gregos designavam como amizade consigo próprio. Em outras palavras, a tese de Gadamer é de que quem não é amigo de si, mas consigo está desunido, não é capaz de se entregar aos outros, nem de atuar solidariamente. Em quarto lugar, os acordos ou leis não escritas vigentes na linguagem foram tecidos ao longo do tempo por motivações éticas, ou seja, com vistas à instituição e à garantia de felicidades individuais, mas também por razões sociais e políticas. Mais que simplesmente um acordo de pano de fundo vigente na tradição, a solidariedade, para Gadamer, constitui e é
parte de uma agenda de aspirações políticas e éticas para o futuro. Apesar de a tradição depender da solidariedade, há, muitas vezes, a esperança de que solidariedades possam ser estendidas e expandidas. É nesse sentido mais utópico da esperança que a solidariedade de Gadamer se move em seus trabalhos mais recentes. Em quinto lugar, podemos extrair uma série de vantagens ao elucidar e fomentar os acordos ou leis não escritas, vigentes na linguagem, pelo fato de estarem mais sólidas e profundamente emaranhadas na malha tradicional da vida social, e por oferecerem uma esperança mais realista para a expansão das formas de mutualidade do comum, nas quais a solidariedade em si depende. Gadamer corrobora essa afirmação anterior, citando: o movimento de protesto contra o poder atômico, a luta pela proteção legal aos animais, a natureza e as crianças como exemplos de solidariedades genuínas que oferecem esperança para o futuro. Contudo, mais candente ainda nesses dias na roda das discussões sociais e políticas nacionais e internacionais, encontra-se o tema da ecologia. Há uma solidariedade implícita e explícita em torno da premente necessidade de protegermos o meio ambiente por inúmeras razões que não vêm ao caso agora aqui explicitar. Quer dizer, a gente percebe, talvez se eu fosse escrever o artigo agora, a reflexão, eu incorporaria todas as questões do racismo agora, né? Olha o que significou em termos de solidariedade entre as pessoas de diferentes cores, né? Preto, branco, amarelo, em relação a um fato que ocorreu nos Estados Unidos agora. Quer dizer, isso despertou, isso criou, isso mostrou essa sensação, essa coisa da solidariedade que ela está presente na vida humana, mas muitas vezes não alimentada, não valorizada, não colocada no seu devido lugar. O Gadamer aqui, ele mostra isso em relação a protestos em relação à energia atômica, à proteção lá aos animais, que foi mais forte em anos passados. Hoje ainda continua presente, mas a gente poderia hoje explicitar na corrente do que a gente vê hoje relativamente ao racismo, por exemplo, ao combate ao racismo. O fato é que o problema da ecologia impõe-se aqui por si mesmo, ou seja, a natureza é uma realidade que não se pode ser tratada segundo as leis do medir e do calcular, como se fosse um objeto manipulável e descartável, mas precisa ser levada a sério no sentido de que é uma realidade com a qual e na qual se tem de aprender a viver de tal modo que se respire mais livremente. Então, vocês estão vendo assim, a gente talvez não consiga perceber logo a relação o alcance da solidariedade aplicada ou presente no movimento ecológico, por exemplo. Tá? E é isso que o Gadamer está mostrando aqui. Então, embutida nessa solidariedade ecológica planetária, encontra-se a crescente solidariedade para com os animais em geral. Isso a gente consegue acompanhar também hoje, né? Por exemplo, na discussão sobre os direitos e a sua racionalidade. Tá? Gadamer mencionou isso como exemplo de acordo vigente na sociedade contemporânea. Então, o que o Gadamer não está dizendo assim, devemos ser solidários, ou não tem como nós não nos salvarmos se não formos solidários. Até implicitamente diz isso, mas o que ele está dizendo assim, olha, existem várias manifestações da nossa prática de solidariedade na nossa sociedade, mesmo nós, no Brasil, olhando a pandemia, a gente percebe esse movimento, essa força. Isso é que tem que ser maximizado, vamos dizer. Isso que tem que ser valorizado, isso que tem que ser mais explicitado. E nós, da filosofia, eu acho que nós temos que compreender e teorizar isso, e justificar e organizar, porque é uma contribuição, na verdade, ética. Né? Então, dito isso, podemos dizer que a solidariedade corporifica-se como um jogo.
com suas regras, exigências, finalidade, que precisa ser jogado para realizarmos plenamente e ainda podermos salvar o planeta. Então, assim, o que eu fiz até esse momento? Eu tentei mostrar para vocês uma espécie de uma fenomenologia e de uma prospecção do termo solidariedade em Gadamer, na obra dele, a importância, o sentido disso. Bom, eu passo, então, dentro desse meu primeiro tópico ainda, para um segundo tópico, que é mostrar que a solidariedade, na verdade, ela precisa ser vista como um jogo. Tá? Nesse jogo, e como qualquer jogo, independentemente do jogo, ele tem regras, ele tem exigências, ele tem uma finalidade. Tá? Então, visto que ele trama a nossa cultura, visto que o termo solidariedade está presente na nossa situação, mesmo na pandemia, embora vivamos um momento difícil e complicado, né, a gente percebe a presença da solidariedade. Então, o que agora é importante a gente entender? Por que é importante esse jogo ser jogado? A afirmação do Gadamer, quando ele escreveu esse texto, era muito voltada à questão da ecologia. Ele dizia, olha, se nós não aprendermos a jogar esse jogo da solidariedade em relação à natureza, nós vamos nos autodestruir e vamos destruir o planeta e nós com ele. Óbvio, acho que isso, na verdade, também já está acontecendo. Mas aqui eu quero agora tentar aplicar, vamos dizer, mais para a nossa vida humana. Então, condições e finalidades do jogo da solidariedade. De acordo com Gadamer, dizemos que nos declaramos solidários a respeito de algo, mas o que queremos dizer com o termo solidário? Cuja resposta dá algumas dicas significativas sobre a compreensão de solidariedade enquanto um jogo, a saber. E aí eu retomo a frase com a qual eu iniciei a minha fala com vocês aqui. Na solidariedade que se declara, há sempre, em qualquer caso, uma renúncia aos interesses e preferências mais próprios. A solidariedade nos faz renunciar a certas coisas em uma certa direção, em um certo momento, a serviço de um certo objetivo. Obviamente, vamos pensar em termos, por exemplo, de pandemia, né? A renúncia a certas coisas em relação a uma certa direção, em um certo momento, a serviço de um certo objetivo, é complicado quando a gente pensa, por exemplo, talvez na necessidade da renúncia ou da minimização, por exemplo, da economia, ou seja, do comércio. Bom, porque as pessoas precisam trabalhar, porque precisamos pagar as contas, etc, etc. Mas a solidariedade, ela implica esses momentos específicos. É uma renúncia em uma certa direção, em um certo momento, a serviço de um certo objetivo. E aí eu não vou agora explicitar quais seriam esses objetivos. Basta a gente pensar, né, nos direitos fundamentais, vida, saúde, educação e assim por diante. Bom, com o escopo de desvelar seu modo de proceder, mostrarei que a solidariedade constitui um jogo que, como todo jogo, possui suas condições e objetivos. Quanto às regras e às condições, o jogo da solidariedade, jogado pela humanidade desde os seus primórdios, implica a renúncia a certos interesses e preferências mais próprios em rumo a uma certa direção. O jogo, para ser bem jogado, exige e pressupõe a contenção da objetividade. Sempre lembrar que a hermenêutica gadameriana é uma crítica a esse sujeito ou a subjetividade moderna, tá? Eu não vou entrar agora especificamente nesse termo aqui, nessa discussão, mas só tecer o seguinte comentário. Essa contenção se refere à renúncia aos interesses particulares, ou seja, ao modo exclusivo do ser enquanto, por exemplo, um cogito ergo sum, ou a defesa do interesse do bem público. A outra face do jogar que pressupõe a renúncia, isto é, não dominar, não instrumentalizar, não objetificar, implica uma atuação que é de parceria, de envolvimento, de intercâmbio próprio do jogo de solidariedade. Tá? Então,
O jogo, o exercício de aprender a acolher e a trabalhar com a possibilidade do outro ter direito de jogar e possa ter razão em suas jogadas, pressupõe e implica autodelimitação e autocontrole por parte do jogador. O jogador que pretende determinar o movimento total do jogo deixa de atuar solidariamente e, por isso, não joga efetivamente. O dogmático e o totalitário não sabem e ou não querem nem pretendem jogar verdadeiramente porque não lhes interessa levar a sério o direito do outro de jogar. Contudo, mesmo nas práticas diárias mais elementares, para implementar o ethos do bom convívio, é imprescindível aprender a autolimitar-se. Mesmo na conversação de negócio, se confirma a nota geral do diálogo. Para ser capaz de dialogar, há que saber ouvir. O encontro com outros se produz sobre a base do saber autolimitar-se, inclusive quando se trata de dólares ou de interesses de poder. Isso é uma afirmação do Gadamer. Ou seja, então, a solidariedade, enquanto um jogo dialógico, pressupõe o constante exercício de autolimitação para alcançar a meta do jogo. Bom, mas cuidado, essa autolimitação não se trata de uma autopunição do jogador, mas da autorrealização, pois, enquanto animais linguísticos e políticos, é no jogo solidário com o outro que se encontra o exercício da nossa eudaimonia, ou da nossa felicidade e realização plenas. Essa regra do jogo solidário não esvazia o eu, mas o estimula ao exercício do ouvir constante, do reconhecimento e acolhimento do direito e do argumento do outro. Essa regra, própria de todo jogo, faz remissão aos temas éticos da empatia, da tolerância, do respeito, implicados no jogo da solidariedade. A plenitude desse jogo da solidariedade efetiva-se no jogo dialógico, que faculta a instauração da tradição, da história, segundo o pressuposto de que a vida social é sublinhada por variedades de acordo linguístico, mas elas estão em constante jogo de livre interpretação. Eu não vou... Eu tenho uma parte aqui que eu vou pular. Gadamer não concebe o bem como algo transcendente, como uma ousia ou uma essência nos moldes da concepção de Platão desenvolvido no livro Sexto da República, mas o trata como desenvolvido no Filebo, ou, a saber, à luz da questão socrática do bem humano. Ele se põe, escreve Gadamer, com a questão sobre a areté, com todas as suas ramificações, com a questão relativa aos aretai, em um domínio estritamente delimitado, sendo este o do bem na vida humana. A questão de Sócrates no Filebo é assim determinar qual é para o bem por excelência. Bom, o jogo da solidariedade visa compreender e efetivar esse bem. À luz da filosofia prática de Aristóteles e da noção de bem desenvolvida no Filebo, a perspectiva prática não é perdida de vista. A razão deve, pois, guiar a efetivação do bem. A razão deve, pois, guiar a efetivação do bem. Ou seja, assim como Aristóteles sabe que sua reflexão teórica, que ele chama de ética, deve servir realmente à vida vivida, fica claro para Platão e leitor do Filebo que o resultado do diálogo, o ideal de uma vida harmoniosa, é, como tal, um logos que se refere a um ergon, ou seja, a escolha do justo no momento da escolha. Eu já vou explicar por que eu introduzi Platão aqui. Bom, o Gadamer é platônico, embora seja um conhecedor e tenha tecido sua hermenêutica a partir da frônesis de Aristóteles, mas ele se apropriou da proposta platônica socrática. Gadamer se apropria dessa perspectiva de dialética platônica, de modo que
é o diálogo hermenêutico que fomenta e também cria solidariedade entre aqueles que buscam o bem comum. Olha só o que isso significa pensando para nós hoje nessa situação da pandemia, né? Quer dizer, o diálogo hermenêutico ele fomenta, por um lado, mas ele também cria uma solidariedade entre aqueles que buscam o bem comum, que, por sua vez, enriquece a compreensão de si, dos outros e do mundo e nos ajuda a deliberar quanto às questões essenciais da existência humana e a guiar nossa ação. Então, com vistas a uma compreensão mais completa do conceito de solidariedade enquanto um jogo ético, explorarei relações com o tema da linguagem e da tradição explicáveis pela noção de fusão de horizontes. A virtude da solidariedade na hermenêutica gadameriana, enquanto um jogo de fusão de horizontes, ela está sendo feita por quê? Primeiro, porque teoricamente é uma reflexão que não foi sistematizada, não foi organizada nos textos do Gadamer. Então, eu tenho esse interesse de justificar uma hermenêutica enquanto ética. Por outro lado, a razão da escolha do tema é pensando na nossa sociedade, pensando na realidade, nas questões em que a gente se encontra envolvido. E mais especificamente, acho que a pandemia. A pandemia, ela nos trouxe muitas questões aqui que mostram em que medida nós não estamos sendo solidários entre nós, né? Quer dizer, explode a pandemia, as pessoas aumentam o preço das máscaras, do álcool gel, da comida e assim por diante, num jogo totalmente oposto ao da solidariedade. Por outro lado, a gente percebe muitos movimentos, muitos indicativos do exercício de solidariedade, que é um jogo. Na perspectiva do Gadamer, a única coisa que vai nos tornar mais felizes, vai nos tornar, como usando a linguagem grega, eudaimônicos, e, portanto, responsáveis, instituindo um ethos mais harmônico e responsável, é o exercício da solidariedade. E esse exercício da solidariedade, ele não deve ser introduzido assim, ex cátedra nas nossas relações. Pessoal, temos que ser muito importante. O Gadamer está mostrando assim, a humanidade chegou onde chegou porque nós sempre fomos solidários. Faz parte da natureza humana essa dimensão da solidariedade, diferente dos animais, talvez, num certo sentido, porque um animal, ele nasce e, por instinto, ele pode se virar no mundo. O ser humano não consegue sozinho, depois do seu nascimento, se virar, vamos dizer assim. Então, esse argumento, eu estou falando em linguagem agora, dia de semana aqui, né? Essa dimensão ontológica, antropológica humana, para Gadamer, é o que justifica a centralidade da hermenêutica na cultura, na tradição, nas tradições. O que eu quis fazer no segundo momento? Mostrar que a solidariedade ela é um jogo. E, na verdade, é um jogo que tem certas condições. Para eu jogar, eu preciso renunciar a certos interesses privados, interesses pessoais, pelo menos num certo momento, em função de algum bem maior. Tá? Aplicando isso à pandemia, eu não tenho tempo agora de fazer esses desdobramentos, mas acho que isso é muito fácil, muito claro de se fazer. Quer dizer, a forma de nós talvez sairmos desse momento complicado em que a gente vive, ou acelerar o processo de saída, seria por meio desse exercício. Isso é a proposta, então, feita para mim. O segundo momento da minha fala é, então, tendo mostrado que ela é um jogo propriamente, é mostrar a relação entre solidariedade e linguagem e tradição enquanto uma fusão de horizontes. Então, mostrei que ela é um jogo, na verdade, e agora eu passo a mostrar que ela é uma fusão de horizontes. Conforme Gadamer, uma das principais características da tradição são o comum e a estrutura implícita dos acordos que oferece uma plataforma essencial para o entendimento, sendo que a linguagem e a história são sinônimos da tradição. Da mesma forma, a linguagem e a história pressupõem formas de solidariedade.
Solidariedade e linguagem. Então, eu passo agora a explicitar a relação entre solidariedade e linguagem enquanto esse exercício de fusão de horizontes. A linguagem é possível graças, em larga medida, a uma vida compartilhada. Podemos até dizer que uma solidariedade básica é pré-condição da linguagem. Mais que mera representação formal ou designativa do mundo, na direção proposta pelo Crátilo de Platão, a linguagem o constitui, graças a uma rede de acordos comuns e consensuais. Visto assim, podemos dizer que linguagem e solidariedade são conceitos conversíveis, à medida em que um pressupõe e implica o outro. Há uma unidade originária entre a postura solidária e a criação de linguagem, que ecoa a definição do ser humano enquanto zoon logikon e zoon politikon exposto pelo Stagirita. O cultivo de redes relacionais que se corporifica em termos teóricos e práticos na tradição é também princípio e fim ou pressuposto e escopo da elaboração da linguagem. Para mim, essa foi uma bela descoberta em Gadamer. Eu não tinha, durante muitos anos, trabalhei o tema da linguagem, mas eu não havia percebido a consonância, o espelhamento entre nós como seres linguísticos, por natureza, e que revela, na verdade, o nosso modo de ser solidário. E, por outro lado, o significado e o sentido, ou a compreensão e a linguagem são atualizados porque certas solidariedades estão no centro de todos os nossos empreendimentos hermenêuticos e interpretativos. E mais, radicalmente ainda, a quebra ou as rupturas ou as faltas de sentido e significados só ocorrem quando, em alguma medida, de acordo já existe. De acordo com Gadamer, que diz que falhas de comunicação não ocorreriam se não tivéssemos percorrido um longo caminho juntos. Ou seja, toda solidariedade humana, toda estabilidade social pressupõe isso. Enfim, o cultivo de um ethos harmônico e permeado pela responsabilidade passa dialeticamente pela criação e compreensão da linguagem. 20:47. Tá, eu vou ficar no meu tempo, porque eu acho importante depois os debates e ouvir o Adair aí também. Uma relação específica entre solidariedade e tradição, tá? Então, eu falei antes sobre solidariedade e a linguagem, agora eu falo sobre a tradição, que é um tema super caro a Gadamer, para nós que trabalhamos esse autor. Há uma série de elos entre hermenêutica e tradição. Relacionada à solidariedade na obra do Gadamer. Laun, que é um dos intérpretes do Gadamer, comentadores, diz o seguinte: o que levou a propor a tese radical sobre o papel da solidariedade em Gadamer? A solidariedade se transforma numa substituição para a tradição inicial, ou numa maneira de amplificar e expandir sobre ela. Aqui tem uma questão que eu não vou discutir hoje à noite, mas assim, existe uma tese meio radical desse autor, dizendo assim, o Gadamer, em Verdade e Método, usou o termo linguagem, é o termo assim, principal. Nos tempos posteriores à Verdade e Método, ele teria usado solidariedade, e solidariedade teria substituído, inclusive, o termo linguagem. Acho que não é tão radical assim a mudança, mas mostra assim que há uma força enorme no termo solidariedade, mas eu acho que ele não substitui o termo linguagem. Essa é uma discussão que eu tenho preparado aqui também, eu coloquei ela e não vou apresentar aqui para vocês, porque eu acho que a gente pode passar agora para a conclusão aqui dessa parte da hermenêutica, tradição e solidariedade. A solidariedade enquanto um jogo com vistas à instituição do bem comum, enquanto uma prática de fusão de horizontes linguísticos, culturais, históricos, ele pressupõe a contenção de interesses particulares e, por outro lado, fomenta a defesa dos interesses públicos.
A título de exemplo, a natureza precisa ser tratada como mãe de todos, o que nos proíbe de instrumentalizá-la e nos estimula a cuidar e tratá-la como parceira da humanidade. Ou seja, a solidariedade, enquanto exercício de fusão de horizontes, retrata, corporifica e evidencia uma ética relacional, na esteira das hermenêuticas de Ricoeur e de Gadamer. E Ricoeur aqui apenas menciono porque eu trabalhei num outro momento. Dito isso, para poder ficar dentro do tempo aqui, e a gente então depois poder discutir, eu vou ler então a conclusão desse texto que eu preparei para vocês aqui. Dá para ouvir bem, Vanessa? Dá sim, dá para ouvir bem. Agora que eu faço essa pergunta, né? Mas tudo bem. Não, dá para ouvir bem, sim, pode ficar tranquilo. Tá. Então, conclusões. A importância e as implicações do fomento dos jogos de solidariedades vigentes, isto é, do exercício, e por isso instituir uma virtude da fusão de horizontes entre as pessoas, elas são de ordem ética e política. Do ponto de vista pessoal, considerando a solidariedade uma virtude hermenêutica condensada na participação da vida do outro e fazer parte da sua vida, sua prática nos torna mais plenos e realizados. Ou na terminologia grega, né, ou Platão, que Gadamer retoma de Platão, eudaimônicos. Em termos sociais e políticos, o exercício da virtude da solidariedade se torna imprescindível, por exemplo, para a salvação do nosso planeta. Ou seja, e essa afirmação do Gadamer, quando o Gadamer tinha, eu acho que em torno de 97 anos. Gadamer morreu com 102 anos, né? Então, olha só, o cara no final da vida, depois de muitas coisas que ele havia passado, nos fez o seguinte comentário sobre a importância da solidariedade. Talvez possamos sobreviver como humanidade se pudermos aprender que não podemos simplesmente explorar nossos meios de poder e possibilidades efetivas, mas devemos aprender a parar e respeitar o outro como um outro, seja a natureza ou as culturas crescidas das nações e pessoas. Se pudermos aprender a experimentar o outro e os outros como o outro de nós mesmos, de modo a participar com o outro. Eu vou reler essa afirmação, não porque a autoridade do Gadamer com 97 anos nos fez assim, nos ajuda a reconhecer a autoridade, mas mostrar que nessa afirmação tem as razões da importância e da premência do cultivo do jogo da solidariedade. Então, eu releio novamente a afirmação do Gadamer. Talvez possamos sobreviver como humanidade se pudermos aprender que não podemos simplesmente explorar nossos meios de poder e possibilidades efetivas, mas devemos aprender a parar e respeitar o outro como um outro. E esse outro como outro, Gadamer falou, a natureza ou as culturas crescidas, no caso, pessoas, as nações. Vamos pensar a questão de raça, questão de gênero, questão de religião hoje, né? Se pudermos aprender a experimentar o outro e os outros como o outro de nós mesmos e de modo a participar com o outro. Eu estou nas conclusões, tá? Outro indicativo conclusivo, então, dessa minha fala de hoje à noite. Em outros termos, nossa autorrealização e felicidade individuais, bem como a instauração de uma convivência saudável, responsável e harmônica, passam pelo exercício do jogo da solidariedade, enquanto uma incessante fusão de horizontes, própria de uma virtude ética. Dito de outra forma, diante das crescentes polarizações ideológicas, religiosas, políticas que a gente vive, né? E das especificidades e singularidades de uma estranheza intransponível do mundo, aí a
afirmação do Gadamer também numa entrevista dos últimos anos da vida dele, diz assim: se não aprendermos a virtude da hermenêutica, isto é, se não reconhecermos que se trata, em primeiro lugar, de compreender o outro, a fim de ver se, quem sabe, não será possível, afinal, algo assim como uma solidariedade da humanidade enquanto um todo, também no que diz respeito a um viver junto e a um sobreviver com o outro. Então, se isso não acontecer, não poderemos realizar as tarefas essenciais da humanidade, nem no que tem de menor, nem no que tem de maior. Eu repito uma parte dessa afirmação, porque eu acho que ela se torna quase assim, não é um imperativo ético, mas uma indicação forte desse componente ético da hermenêutica, ou seja, a necessidade de, em primeiro lugar, de compreender o outro, a fim de ver se, quem sabe, não será possível, afinal, algo assim como uma solidariedade da humanidade. O outro, né, de outra cor, outro de outra classe, outro de outro país, de outra cultura, de outra religião e assim por diante. O Gadamer está dizendo assim, se nós não aprendermos isso, nós estaremos fadados à nossa autodestruição das relações, e também, antes ele havia dito, em relação ao planeta. Mais 3 parágrafos e eu concluo, então, a minha fala daqui, tá? Vou conseguir. Jogar o jogo da solidariedade, exercitar a fusão de horizontes, implica a corporificação de uma virtude ética ao cultivar acordos consigo mesmo e com os outros. Em termos pessoais, essa prática, essa virtude nos possibilita viver felizmente e realizadamente. Em termos sociais, enquanto seres linguísticos e políticos, nos realizamos também pelo cuidado, atenção e trabalho de parceria com os outros e com a natureza. A virtude da solidariedade perpassa, assim, as demais virtudes, na medida em que pressupõe a compreensão e o cultivo de acordos consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com qual escopo? De instaurar um ethos mais harmônico sob a égide da parceria e da responsabilidade. Isso nos permite concluir que praticar essa virtude se tornou um imperativo em contraposição a uma ética do niilismo infundado, ou desses radicalismos, dessas polarizações que a gente vive, política, ideológica, religiosa. Né? A recusa de jogar esse jogo constitui uma omissão política. Bom, isso é o que eu penso, tá? Então, eu acho assim, a recusa de jogar esse jogo constitui uma omissão política que não nos possibilitará sentirmos ou criarmos a nossa casa nesse mundo. Enfim, a hermenêutica, enquanto um jogo de fusão de horizontes, corporificado pelo jogo da solidariedade, evidencia uma proposta ética que não se estriba em regras ou imperativos categóricos abstratos. Distintos desses, a solidariedade, isso aqui é uma afirmação do Gadamer, distinto desses, a solidariedade é um pressuposto básico sobre o qual a gente pode desenvolver, ainda que só lentamente, convicções comuns. O cultivo das convicções de defesa dos direitos humanos, dos animais e da natureza corporifica a virtude da solidariedade que pode contribuir para a nossa autorrealização, para a nossa convivência harmoniosa e para a salvação do nosso planeta.